Estúdio 36 está de volta, o assunto agora é teatro, improvisação também, assim como tango, performances. Aqui está comigo o performer e ator Cleisthenes Groth, um dos contemplados com o prêmio da Funarte de 2009. Boa noite, Cleisthenes, tudo bem? Boa noite, Camila, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Com um projeto, o que é o teu projeto que foi contemplado? Então, é um edital da Funarte que se chama, um prêmio que se chama Prêmio Artes Cênicas na Rua 2009. Então, é um prêmio que contempla artistas e grupos, né, que tem como finalidade promover algum tipo de intervenção artística no espaço público, né, seja através das artes visuais, acredito que até do cinema, não conheço todos os projetos contemplados, né, mas o nosso projeto foi contemplado através da performance. Então, a gente propõe a realização de 10 performances no espaço público de Florianópolis, né, em alguns estabelecimentos que a gente escolheu assim, específicos. E é isso, a gente recebeu o prêmio no final do ano passado, foram 2 artistas só de Santa Catarina, no caso eu, como proponente, e uma outra colega minha de trabalho até. Coincidentemente. Coincidentemente, é. E a Ou gente está não, trabalhando. né? Porque nenhuma comunidade acaba tão pequena aqui em Florianópolis Isso, que trabalha com isso que todo mundo se A conhece, gente é fatalmente colegas de Quase trabalho. Quase sempre assim. as pessoas vêm da UDESC, como é o teu caso, Eu né? também me formei lá na UDESC. A UDESC Agora, acaba sendo um berço de artistas. Então, acaba né? não sendo tão coincidência, né? Sim. É o contexto. E esse teu projeto, ele fala de mercantilização da fé. São performances a respeito do assunto. Isso. Como é que tu começaste a trabalhar esse tema? Qual foi teu ponto de partida? Então, a gente pensou primeiro que a gente queria inscrever um projeto na Funarte, né? Depois é que a gente pensou em qual tema que a gente queria trabalhar. Então, eu trabalhei assim muito intimamente com uma parceira minha de trabalho, que é a Luciana Holanda, com quem eu já faço teatro há bastante tempo. E a gente começou a pensar em alguns temas que seriam interessantes para a pesquisa, e a mercantilização da fé veio, assim, meio que ao acaso. A gente não tem assim, uma grande justificativa para estar trabalhando com isso. A gente é bem motivado, assim, né, afetivamente pelo tema. Então, o tema é esse. A gente pesquisou 10 locais, mais ou menos, de Florianópolis, entre estabelecimentos comerciais, estádios de futebol, shopping center, salão de beleza, academia. Nossa, mas o que um salão de beleza tem a ver com fé? Então, a gente acredita muito que um lugar como um salão de beleza vende a imagem, né? Vende o bem-estar através da imagem, de você estar com o cabelo bonito, de você estar com a unha bem feita, e que tudo isso, de alguma forma, te dá acesso a um bem-estar, a uma felicidade, a um... né? Acho que as campanhas de marketing assim, dos salões de beleza e das academias de ginástica pegam muito pela via do emocional, assim, né? Muito mais até do que o benefício físico também, mas é o acesso à felicidade, à plenitude na vida, né? Então, a gente foi pesquisar esses locais, como o salão de beleza, por exemplo, né? Uma balada, por exemplo, a gente acredita que é um lugar onde a fé tá, assim, de alguma forma... A fé, a esperança de conseguir alguma coisa? De conseguir alguma coisa, né? Então, isso tudo eu acho que motiva as pessoas mesmo a pagar o valor que elas pagam para estar dentro de uma festa, né? A pagar o valor que elas pagam pelas bebidas que elas bebem, as roupas que elas estão vestindo. Tudo isso eles buscam alguma coisa com isso, né? Enfim, então, o projeto não tem só a ver com religião? Não. A religião tá dentro também. Mas, assim, eu acho que seria a forma mais óbvia, né? De se tratar da mercantilização da fé, o pagamento do dízimo e tudo tal. Isso entrou, mas a gente também procurou pesquisar lugares mais... onde a coisa está um pouco mais indireta, um pouco mais diluída também. Né? E como é que vocês fizeram essa pesquisa? Vocês foram a todos esses lugares? Isso. A gente está sendo dirigido pelo Pedro Benaton, que é do Erro Grupo, ele tem esse grupo de teatro, que já trabalha tem essa com tradição de performances, de intervenções. Isso. Ele já tem um histórico bem forte, já sólido, né? Nessa área, nesse campo, assim. Então, ele tem nos guiado nessas visitas, nos guiou, né? Porque a gente já encerrou essa etapa, mas ele sempre orientando as nossas visitas, né? Olha, então, observem personagens do lugar, observem a arquitetura do espaço, cheiros, sons que chamam a atenção. Enfim, a gente tinha uma lista de itens a observar em cada espaço que a gente foi. E sempre depois da observação a gente se reunia, trocava as nossas impressões, enfim, dava uma viajada, né? Para daí conseguir chegar ao que seria a performance, né? O que a gente vai então propor como intervenção para aquele espaço. Essas intervenções, elas são... Claro que tu não vais abrir aqui o que elas são, até porque o objetivo de vocês é que tenha um elemento surpresa, né? Exato. Elas são intervenções teatrais? Elas são pouco teatrais. Eu acho que das 10 performances que a gente elaborou, eu acho que talvez
2 ou 3 tenham assim o que a gente poderia chamar de personagens, que é um elemento forte do teatro, né? Que existe assim uma caracterização minha ou uma caracterização da Luciana, que é a outra performer, né, do projeto. Mas a maioria das performances não quer trabalhar com elementos muito teatrais, muito assim característicos da representação mais clássica, né? Quer trabalhar mesmo nesse limiar entre realidade, entre a ficção, entre o real e a representação. Todas essas intervenções, elas têm um tom de crítica? Não, não, muito pelo contrário. A gente até, no começo do trabalho, pensou, olha, a gente quer pesquisar esses lugares e propor uma reflexão para os frequentadores desses lugares, mas sem fazer uma afronta, sabe? A gente não quer muito levantar nenhuma bandeira, criticar ninguém assim com muita objetividade. Não é por aí que a gente quer trabalhar. E qual é o objetivo de vocês? Então, no sentido assim da mercantilização da fé, é mesmo propor uma reflexão para as pessoas, né, do quanto a gente está submetido a esse processo nos dias de hoje, né, em lugares que a gente não imagina, mas como você mesma me perguntou, né, no salão de beleza isso acontece? Sim, acontece. Então, acho que é propor uma reflexão nesse sentido, mas sem criticar. Olha, você não deveria estar aqui gastando seu dinheiro, você é vítima do... Não, a gente não quer isso, porque a gente mesmo também está, de certa forma, inserido nesses lugares e também, né, de certa forma, assim, concorda com participa disso, de alguma forma. E esse processo de pesquisa já foi concluído? Foi concluído faz 2 semanas. Recente. Então, a próxima etapa do projeto é agora o quê? Agora, então, tem um nome, projeto? Sim, eu esqueci de falar no começo, né? O nome do projeto é Oferta. Tá. Então, a gente começa já a partir desse final de semana a devolver para os lugares onde a gente esteve pesquisando, né, o resultado das nossas observações. Então, a gente começa, de fato, a realizar as performances nesse final de semana. E vai ser um período de quanto tempo? Porque são 10 locais. São 10 locais. A gente conseguiu diluir as 10 performances no espaço de mais ou menos um mês. Um mês. Tem que pedir autorização antes? Dependendo do lugar onde a gente vai, a gente precisa de autorização. Mas a gente quer trabalhar com uma ideia meio de invasão. Não é aquela invasão, assim, né? Mas, assim, de entrar no lugar e começar a atuar, vamos dizer assim, sem anunciar nada. Então, a gente não vai usar Já fizestes algum trabalho nesse sentido que tivestes algum problema no sentido contrário de não avisar e de alguém se assustar? Ou a própria administração do local pediu que vocês retirassem? Né? Aconteceu já uma vez, era uma prática da universidade, assim, não era um projeto profissional como esse, né? Mas que foi uma intervenção que a gente fez dentro de um supermercado. E, assim, não demorou muito para o segurança já chegar e já perguntar o que estava acontecendo. Mas, na ocasião, o professor da nossa disciplina estava junto. Então, ele conseguiu meio que driblar, assim, a segurança para a gente continuar o nosso exercício, né? Mas a gente está bem preparado para isso, assim, para a administração dos lugares intervir de alguma forma, né? Na verdade, em alguns dos momentos, a gente propõe mesmo um problema para a administração do lugar. Olha, a gente vai fazer isso aqui, resolvam, né? Vamos resolver juntos. E como é que o público tem... o que vocês esperam, né, de reação do público? Vocês imaginam, assim, quando vocês discutem, olha, eu acho que o pessoal vai fazer isso, o público interage? Não tem nenhuma das performances a gente propõe uma interação direta. Ela pode vir a acontecer, mas nada assim... Mas é comum que aconteça uma interação ou as pessoas já assistem um pouco meio assim de longe, sem saber se chega perto ou não chega, o que está acontecendo? Como é que é a reação do público aqui em Florianópolis? Para esse tipo de manifestação artística? Eu acho que nesse tipo de manifestação, como você colocou, onde a gente não quer, assim, denunciar muito o que é que a gente está fazendo, né? A gente não quer ser prontamente identificado como artistas. Então, acho que as pessoas interagem um pouco mais na tentativa de entender o que está acontecendo, né? O que você está fazendo? As pessoas às vezes chegam e perguntam. Até esqueci de mencionar, mas teve dentro da minha pesquisa de conclusão de curso, eu também desenvolvi uma prática parecida, assim, que andava nessa mesma linha. E as pessoas vinham me perguntar, o que você está fazendo? Eu estou fazendo tal coisa. Mas o quê? Eu estou fazendo tal coisa. E ela insistiu até o momento que eu falei, não, isso aqui é o meu trabalho, é a minha arte. E quando eu falei, essa aqui é a minha arte, ela, então tá bom. Artista é. E pegou e saiu, assim, daí ela conseguiu entender o que eu estava fazendo e ela ficou satisfeita e foi embora. Então, acho que mais na tentativa de entender o que é que as pessoas interagem um pouco, assim. Bom, e aí, então, agora, inclusive essa semana, vocês começam, né, a fazer essas intervenções.
Para nenhuma delas vai haver cartaz, nem divulgação, para que ninguém vá ao local para assistir, para acompanhar vocês. Exatamente. Para que vocês consigam interagir com quem já está lá no local. Com quem já está ali, com a informação que a gente tem ali naquele momento. Né? Bom, de qualquer forma você pode acompanhar, se você não tiver a sorte de estar na hora certa, no local certo. Você pode acompanhar todo esse projeto, todo esse trabalho pela internet, no blog Oferta, que é o nome do projeto, ofertaoferta.blogspot.com, ofertaoferta.blogspot.com. Eu conversei com o performer e ator Cleístenes Groth. Cleístenes, obrigada pela tua presença. Obrigado também, Camila. Sucesso. Depois disso, encerra? Depois disso, a gente tem um vídeo ainda no final do projeto que a gente quer colocar todas as performances para a linguagem do vídeo. Legal. E daí esse vai ser um registro que vai ficar. A gente vai trabalhar com as projeções futuramente. De repente, apresentar as performances de novo em outros lugares. Legal. A gente está aberto assim, para os desdobramentos do projeto. Boa sorte, então. Obrigado. O Estúdio 36 faz mais um intervalo. Hoje ainda tem muito bate-papo, tem muita entrevista legal por aqui. No próximo bloco, um poeta português passa aqui pelo nosso estúdio. Então não sai daí que eu volto dentro de instantes.